Vasco da Gama. Olá, torcedor vascaíno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Vasco 10. Vasco da Gama e Cuiabá se enfrentaram e o Vasco venceu pelo placar de 2-0, dando um passo importante na sua busca incessante para se livrar da Série B do Campeonato Brasileiro em 2024. Vasco começou a partida meio devagar, a partida realmente no primeiro tempo não foi um grande jogo, o calor intenso, o clima seco de Cuiabá, um jogo marcado criminosamente pela CBF para as 4 horas da tarde em Cuiabá, realmente é algo sem sentido. Vasco teve maior posse de bola durante toda a primeira etapa, mas não conseguiu ser objetivo, não conseguiu traduzir isso em conclusões a gol. Talvez se ressentindo pela ausência do Verratti que foi expulso no jogo anterior frente à equipe do Goiás, não pôde atuar diante da equipe do Cuiabá. O Vasco veio numa formação um pouco diferente da que foi apresentada no jogo anterior, com o Sebastião Ferreira como centroavante, o Eric Marcos aberto pelo lado esquerdo, Gabriel Peck na direita, Paulinho, que retornou à equipe no dia de hoje, atuando ali pelo meio campo, juntamente com Zé Gabriel e Praxedes, o Vasco voltando a atuar num 4-3-3. Outra alteração importante foi a entrada de Maicon como titular. Léo começou a partida no banco de reservas. Maicon, que mais uma vez fez uma grande partida pelo Vasco da Gama, conseguindo neutralizar as jogadas de ataque, juntamente com o Medel, da equipe do Cuiabá. Primeiro tempo, sem muitas emoções, o Vasco praticamente não incomodou a meta defendida pelo goleiro João Carlos, a não ser alguns cruzamentos e uns chutes sem muita importância. Já a equipe do Cuiabá teve apenas um lance de real perigo, uma bola lançada na área para o Davidson, ele desviou de cabeça, o Léo Jardim praticou uma defesa sensacional, mais uma do nosso goleiro, que acabou evitando que a equipe do Cuiabá naquele momento abrisse o placar. Veio o segundo tempo, o Vasco voltou com a mesma formação. O Cuiabá volta com uma atitude um pouco mais diferente, veio para cima do Vasco nos primeiros 10 minutos, conseguiu meter inclusive uma bola na trave, no chute da entrada da área, onde a bola desvia no Medel, acaba indo pelo lado esquerdo, bate na trave, quase vence o Léo Jardim, mas o Vasco conseguiu se safar, segurou essa pressão inicial da equipe cuiabana e numa jogada de ataque pelo lado direito, a bola foi cruzada na área, um bate-rebate, o Praxedes tentou, a zaga cortou, ela acaba sobrando ali para o Sebastião Ferreira, de dentro da pequena área, que dá um salto acrobático, bate na bola, ela ainda bate na trave e acaba sobrando para o Gabriel Peck mergulhar de cabeça para fazer o primeiro gol da partida. Demorou uns 4 a 5 minutos para que o VAR validasse, havia ali a possibilidade do Sebastião Ferreira estar impedido, mas o Pita, camisa número 9 da equipe do Cuiabá, que ajudava ali na marcação, acabou demorando a sair e deu condição para o Sebastião bater na bola, não estava impedido, e o gol foi validado. A partir daí, a equipe do Cuiabá tentou pressionar o Vasco da Gama, que muito bem postado defensivamente, se segurava, conseguiu conter o ímpeto da equipe da casa, que tentava de todas as maneiras chegar ao gol do Vasco, mas sem muita objetividade também. Maicon e Medel, além do Zé Gabriel, não davam muito espaço para a equipe do Cuiabá atacar, chegar na sua área, e com isso pouco foi acionado o goleiro Léo Jardim pela equipe do Vasco da Gama. E o Vasco, quando tinha posse de bola, procurava tentar sair em velocidade, ligar os contra-ataques para tentar matar o jogo no segundo tempo. E isso só foi acontecer já no finalzinho. O Herediano acabara de entrar na equipe do Vasco da Gama, pega a bola pelo meio-campo, faz uma linda jogada. Alex Teixeira entrava por trás da zaga, mas estava em posição de impedimento, acabou atraindo a atenção dos jogadores. O Herediano dá um tapa entre os dois zagueiros, na frente do goleiro João Carlos, espera o goleiro se decidir, toca no canto esquerdo dele para fazer o segundo gol e dar números finais da partida. Uma vitória muito importante da equipe do Vasco da Gama por 2-0, que dá moral para o próximo jogo contra a equipe do Botafogo em São Januário, na segunda-feira, às 19 horas. Outra decisão para o Vasco da Gama. O Vasco precisa entrar nesse jogo em casa, ir para cima do adversário, não pode negociar. O Vasco tem que vencer de qualquer jeito para continuar lutando para sair dessa zona incômoda, que é a zona do rebaixamento. O Vasco chegou a 34 pontos,
O Goiás, que foi derrotado, permaneceu com 32. O Vasco abriu 2 pontos em relação à equipe goiana. O Cruzeiro perdeu, não saiu dos 37. E o Vasco está ali, próximo a Cruzeiro, Santos e também o Bahia. O Santos venceu o Flamengo por 2-1 no sábado e o Bahia foi derrotado pelo placar de 1-0. Então o Vasco não se distancia, consegue uma vitória importante, a primeira das 8 decisões que o Vasco teria. Agora precisa manter o foco, ir para o Clássico com muita vontade. O Botafogo vem mordido, tomou uma pancada de 4-3 dentro de casa quando vencia por 3-0, vai querer dar uma satisfação para o seu torcedor e o Vasco da Gama não pode se descuidar, precisa vir com tudo. Para esse jogo contra o Botafogo, teremos a volta do Verratti, é um jogador que realmente faz a diferença a nosso favor, é uma referência, uma liderança técnica e tática dentro do campo e tenho certeza que vai nos ajudar muito na próxima partida. O Vasco da Gama continua ali, é o primeiro time na zona do rebaixamento, é o 17º colocado, mas uma vitória na próxima rodada pode tirar o Vasco dessa situação e a gente começar a subir. As equipes adversárias também têm compromissos difíceis, é uma rodada muito importante para o Vasco da Gama e o Vasco precisa sair com a vitória. E você, torcedor vascaíno, não pode deixar de apoiar. O Vasco precisa muito do seu torcedor. Então vá a São Januário, vibra, empurra, grita junto com o time, porque o Vasco da Gama, tenho certeza, vai sair dessa situação incômoda. E nós estaremos na próxima segunda-feira fazendo essa transmissão de Vasco da Gama e Botafogo. Um horário ruim, a partir das 19 horas. Quem marca esses horários na CBF, com certeza, não conhece a engenharia de trânsito do Rio de Janeiro. Mas é o que se apresenta para nós. Então, domingo, na segunda, a partir das 19 horas, Vasco da Gama e Botafogo. Você vai acompanhar aqui no canal Vasco 10 e também na web rádio Vascaíno Sonhador. Eu sou Ricardo França, para o canal Vasco 10. Vasco da Gama.